Você sabe que Katsuki é BookTok? BookTok. É. O BookTok, ele é lá do TikTok, tá? É uma fração daquele universo infindável, aquela galáxia de vídeos lá, que tem a proposta de falar sobre livros, não sobre cerejos, né, BookTok, mas enfim, sobre livros, tá? Provavelmente você já ouviu, já viu, tem comercial agora do TikTok falando de livros, tal, BookTok, não sei o que, até Salto Melo, beleza. Só que, vamos lá, diferente daqui do YouTube, onde você tem pessoas que desenvolvem resenhas longas e profundas sobre livros, lá, como a gente tem que relembrar que o TikTok nasce, ele era uma outra plataforma de vídeos curtinhos, aí mudou de nome, virou TikTok, e a gente lembra que na época da pandemia, TikTok era sinônimo de dancinha, lembra das dancinhas? Sabe? Dancinha e tal. Eu lembro até dos vídeos do Carioca dançando lá, o humorista e tal. Foi quando eu conheci o TikTok. Comecei a postar vídeos sobre o meu cachorro até na época, porque estava todo mundo em casa, né? 2020. Foi uma época muito difícil. E ali, conforme o tempo dos vídeos foram aumentando, foi surgindo vídeos de pessoas falando de outros assuntos que não eram dancinha e tal, e entre os assuntos, livros. Show de bola, até aí, bacana. Aos poucos, esse pessoal foi ficando mais elaborado, mais profissional, foram ganhando mais seguidores, mais inscritos, aquela coisa toda. Aí 10, 15, 30, 40, 100 mil, 200 mil. E a coisa começou a degringolar. Por quê? Porque como ali é uma plataforma de vídeos relativamente mais curtos, não dá tempo da pessoa fazer realmente uma resenha profunda sobre um livro. Você não tem vídeos de resenha lá. Você tem pessoas falando sobre o livro, eu mesmo lá, nem sei se eu tenho a capacidade de fazer uma resenha, que nem, por exemplo, a Tatiana Feltrin e tal, que tá aquele monte de personagem falando tudo. Então eu me dei muito bem lá, porque eu sou meio que marreteiro, falo do livro assim, pá, tal, livro legal, gostei, falo das minhas impressões principais e tal. Só que, diferentemente, algumas pessoas veem que lá eles precisam mostrar um conteúdo absurdo de leituras e tal. Então, em vez de perder tempo falando de um mesmo livro, ou fazendo vários vídeos sobre o mesmo que ele está lendo e tal, eles preferem mostrar livros. Ah, isso aqui eu li e tal, e fazer aquela loucura, aquelas pilhas de livros lidos e tal, esse aqui estrela, favoritado, sabe? Então são análises bem superficiais, bem rápidas, não uma quantidade enorme, e aí começam a nascer os problemas, porque para a audiência passa que aquele padrão é o padrão de leitura, ou seja, você lê uma quantidade enorme de livro no mês e tal. Tem gente que ensina lá como pular parágrafo, ler mais rápido para poder devorar mais livros e tal. E quando na realidade ler totalmente é o oposto disso, é a pausa, é o tempo, é você se dedicar àquele livro, ter aquele momento gostoso de leitura, sem pressa, sem nada. E é justamente o que eles mostram ao contrário. É quantidade, análises rasas, ou então pega lá para fazer análise sobre a vida de um escritor, detonando, porque quanto mais negativo for a forma com que se falar do escritor, da escritora, melhor. Também ninguém vai prestar muita atenção, porque a média de retenção dos vídeos lá é muito pouca. Quando eu pego a análise, 15, 20 segundos, o pessoal já passou. Então, assim, que nem jogar aquelas redes de arrasto. O que vier tá bom, tal. O importante é botar alguma coisa no ar lá para fazer uma média e tal. Então não tem uma preocupação com o que realmente vai ao ar. Não tem ali uma análise profunda, um trabalho de pesquisa, um investimento. Ali é feito no atacado. É porque tem que postar 3, 4 vídeos por dia, diferente daqui, onde o criador sério às vezes posta 2 ou 3 vídeos na semana, quando muito. Por quê? Porque tem um trabalho ali, um vídeo mais longo, apurado, trabalhado. Lá não, lá é avalanche de vídeo. Eu mesmo lá já cheguei a postar 4, 5, 6 vídeos no mesmo dia.
Então não espere uma grande qualidade nos vídeos, porque não dá, você tem que ir postando para dar aquele barulho, fazer aquele auê e tal. Só que aí você vai começando a gerar alguns problemas. Primeiro porque você tem análises extremamente rasas, superficiais sobre obras. Você acaba também, se você quer fazer parte do clubinho, fazer sucesso e evitar polêmica, você tem que começar a evitar livros e autores e autoras que, de alguma forma, estão aí no radar da polícia do pensamento, né? Dessa galera que tem a régua moral, que vai medindo tudo, isso aqui não pode, isso aqui não dá, isso aqui não vai, isso aqui. Então você começa a tirar esses autores, essas autoras do cardápio. Por quê? Porque, pô, imagina, falar de Machado de Assis hoje é muito complicado lá. Imagina, o cara é isso, o cara é aquilo, Agatha Christie, é não sei o que, outro ator. Não pode, é melhor não. Até o Rafael Montes agora parece que já está... Ele que era bem blindado pela comunidade e tal, parece que agora andaram enchendo o saco por causa da série, aquela coisa toda. Então daqui a pouco, já até o momento que algum dos grandes gurus de lá, dos grandes booktalkers, os senhores da verdade, falar que não é legal falar, deixar implícito, lógico, deixar implícito, que já não é tão legal falar do Rafael Montes. Aí a chave vira, e aí ninguém mais fala. E quando falar, fala denegrindo ou fala se justifica. Não, gente, eu vou falar desse livro, mas sabe, a gente tem que estar, que não sei o que, começa a pagar o pedágio para poder falar do livro. E com isso vai incutindo na cabeça da garotada que consome esse conteúdo que alguns livros, alguns autores não são para ser lidos, que não pode, porque senão você vai se contaminar. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, livros que são proibidos. Você é proibido de ler esse livro, porque é justamente isso. E um outro ponto também, mudando um pouco, é a forma com que o livro é descrito e narrado e é apresentado. Eles criaram, teve até um vídeo meu lá que eu fiz há uns 3 anos atrás, o pessoal recebeu num tom de brincadeira, mas era uma crítica, porque eu não conseguia entender o que eles estavam falando. Simplesmente eu não entendia. Eles com um monte de expressões em inglês, que mistura português com inglês, próprio, né, BookTok e tal. Por que não livros do TikTok? Não, tem que ser BookTok, beleza. Aí é Emmett Love, Academy, Plot Twist. Plot Twist. Eu tive que pesquisar na época, entrei no Google, o que é Plot Twist? Aí tava lá, reviravolta. Eu falei, pô, mas qual o problema de falar que a história tem uma reviravolta mirabolante, legal? Eu fiquei... Tanto é que, se vocês tiverem curiosidade de ver meus vídeos lá, vocês vão ver que eu evito ao máximo essas expressões, tal, a não ser coisa que está muito no domínio público mesmo, como, por exemplo, spoiler, tal, que você acaba tendo uma síntese, né? Você fala, não precisa se preocupar, porque eu não vou adiantar nada do livro. Fica mais fácil falar spoiler, né? Porque o pessoal... Mas é uma coisa que já está assim, bem no domínio público, do cinema, de tudo, né? Mas mesmo essa palavra, às vezes eu evito. Eu evito tudo isso, primeiro porque eu não tive paciência para aprender todos esses termos bonitinhos, fofinhos e elaboradinhos. E segundo, porque enche o saco. E tem muita gente que não entende. Então, eles usam muito essas expressões que acabam afastando pessoas que estão começando a leitura ou que estão querendo se interessar por leitura. A estética dos vídeos é feita para leitores, é de leitor para leitor, Marisa. Então, assim, é leitor para leitor. Então, se você já é leitor, você já lê Quarta Asa, já lê não sei o quê, aí você consome aquele conteúdo, aqueles vídeos que ficam mostrando só a capinha de livro com musiquinha. Eu já fiz também. A gente acaba cedendo em algumas coisas, né? Acabei fazendo, mas hoje eu não faço mais, não. Eu não faço mais. No começo eu fiz, porque eu achava que todo mundo estava fazendo, tinha que fazer também. Aí fazer só mostrando capa. Mas qual que é a finalidade disso, meu Deus do céu? Não, sabe, é só para você mostrar, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem, é isso? Eu falei, não vou fazer mais não. Aí parei também. Então tem muita coisa que eu estou fazendo aqui, falando aqui, que eu tentei no passado, mas eu vi que era uma bobagem. Eu falei, não, isso aqui não vai. Primeiro que eu não vou conseguir transmitir o que eu quero sobre o livro que eu estou lendo. Segundo, que se tiver alguém que não leia
e venha no meu vídeo, ele não vai se interessar e vai sair. E eu não vou conseguir, porque aqui em casa eu tenho um exemplo muito grande. Meu filho não é chegado em literatura, ele não lê. E eu queria muito que ele lesse. Então, quando eu faço um vídeo, eu procuro pensar, será que meu filho se interessaria em ver esse vídeo? Será que meu filho chama Lucas. Será que os Lucas que estão por aí, que não leem, se interessariam e de repente ficariam curiosos para ler essa história? Por isso que nos meus vídeos eu procuro sempre linkar livro com filme. Porque filme é uma coisa que todo mundo assiste. Então eu gosto de falar, esse livro, se você gostou desse livro, esse filme tal, esse livro aqui tem a história. Eu procuro fazer assim. Tem o êxito? Provavelmente muito pouco. Mas pelo menos tento, né? E enquanto isso, lá no TikTok tem essa questão desse formato, dessa linguagem que é toda rebuscada, feita de leitor para leitor e tal. E não é qualquer leitor, é leitor do BookTok mesmo, aquele leitor moderninho, que lê esses livros e tal, que a gente esbarra no outro ponto também, os livros. Como essa galera prefere evitar polêmicas, evitar escritoras e escritores que estão aí sendo chamuscados pela polícia do pensamento, eles preferem optar por livros que estão aí, são de mais fácil de explicação, que tem mais aceitação, que são mais fofos, mais bonitinhos. Então acaba gerando ali sempre no mesmo, aqueles livros com as capas fofinhas, histórias bonitinhas e tudo, e fica só naquele meio. As próprias editoras também vêm desse movimento, e para evitar também muita encheção de saco, eles também lançam livros que são desse movimento, mobilizam esses BookToks, essa galera mandando livro e pedindo tal, e eles vão lá e dizem. A grande maioria recebe para falar de livros, então todo livro é maravilhoso, todo livro é incrível, todo livro é sensacional, todo livro deixou ele maravilhado, todo livro é incrível, é sempre a mesma coisa, sempre incrível, sempre maravilhoso, sempre. Os livros que não são livros que realmente já estão ali queimados, então eles aproveitam para surfar na onda do cancelamento, aí falam mal, mas caso contrário, é só isso, é maravilhoso, é lindo, é sublime, tal. Lógico, tem exceções, tem gente séria, gente bacana, gente que fala realmente de livros que leu, que gostou, que tem uma opinião sincera, tem, mas não são muitos desses grandes. Você encontra sinceridade, encontra gente falando de livro que gostou, que não gostou, nos criadores menores, aqueles que ainda não foram tocados pela fada dos dentes, do sucesso, das mesas em bienais, dos eventos. Porque quando você realmente é sincero, franco e não é um vendido, é meio difícil você ser convidado para esses eventos. Você é convidado quando você realmente já se enquadrou. Está enquadradinho, está bonitinho, está ali, fofo, pleno, tranquilo. Ali você é convidado. Caso contrário, é isso. Se você já se enquadrou nesse modelo BookTok, aí beleza. Aí você começa a ser chamado para uns eventozinhos e tal. Se você tem uma opinião forte, você defende coisas, se você acredita e você não defende, fica ali naquela defesa de cancelamento disso, cancela daquilo, proíbe isso, proíbe aquilo, meu querido, você pode esquecer. Por isso que quando você vê esses eventos, essa galera, é sempre os mesmos, com a mesma conversinha, a mesma brincadeirinha, mesma... Ai, você quer R$2, é uma caixa misteriosa. Sabe, sempre a mesma coisa, cansativa, que enche o saco. Enche. Agora eles vieram com outro, só para finalizar. É um tal de se você tá dentro, você tá fora. A gente fez até uns vídeos, eu e uma galera. Nós temos a galera de resistência lá. Eu, inclusive, brinquei lá que eu criei um movimento lá, Leitores Livres, que são leitores que realmente são livres. Eu não quero saber da tua opinião sobre o escritor A, do escritor B, eu não quero saber, eu quero ler a história, eu quero ler o livro, e eu vou achar o que eu quiser achar da porcaria do livro. Eu não preciso de você para dizer que eu não posso ler esse livro porque aquela pessoa era um crápula, que não sei o quê, que o Isaac Asimov era não sei o que lá. Não preciso. Se eu quiser saber alguma coisa dele, eu vou pesquisar. Tá? Se eu achar que era melhor eu saber alguma coisa da vida pregressa do autor, da autora, eu pesquiso. Eu tenho internet, tenho o Google, vou lá, vou começar a pesquisar, fazer uma análise e tal.
Eu não preciso de ninguém dizendo, ó, escritor, ó, sei não, sei não. Então nós temos lá um movimento lá, tal, que chama Leitores Livres. São leitores realmente que querem ler seus livros em paz e falar deles, sem ficar tendo que pagar pedágio, pedindo desculpa. Ó, gente, eu vou falar de Harry Potter, mas vocês me desculpem, porque eu entendo que, sabe, sem essa extensão de saco, falar de livro, acabou. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem seus esqueletos no armário. Vou ficar caçando assunto. Agora eu virei o quê? Nelson Rubens? Ô, Nelson Rubens, porque tem uma galera que, nossa, devia trabalhar com o Nelson Rubens, né? O Fama, programa dele, que para caçar podre dos outros é uma maravilha. É uma maravilha. Só que se a gente apontasse essa lupa na vida da pessoa, será que não saíam uns negócios bem escabrosos? Não sei. Pode ser, provavelmente. Mas vamos lá, para finalizar o vídeo. Então o BookTok é isso, é uma comunidade que teve um início bacana para falar de livros e tal, mas aos poucos foi se tornando um clube do Bolinha. Exatamente, Clube do Bolinha. Lembra do Clube do Bolinha, que só entrava meninos? Só que no Clube do BookTok só entra quem é fofo, bonitinho, jovem, bonito, com um papo que se harmoniza, porque não pode ter ninguém que destoa um pouco. Não importa, e detalhe, nesse ponto eles são coerentes. Não importa se você tem números ou não. Se você não se enquadra no perfil BookTok, você não entra. Eu tenho um conhecido lá, um menino da hora, gente boa, menino bom, tem 200 e poucos mil inscritos, que é um número significativo para quem fala de livros, tal, é um número grande. Porque assim, é proporcional, tá? Porque livro é um negócio complicado. Os maiores criadores de conteúdo lá do TikTok, que são as estrelas, tem 1 milhão. Eu sei que esses números, para alguns outros gêneros, são números pequenos, né? Você pega outros segmentos, tal, mas tem que entender que o segmento de livro é um segmento bem enxuto. Então, para você chegar em 1 milhão, 200 mil, 300 mil, haja trabalho. Estou há 3 anos gravando conteúdo lá no TikTok para chegar em 30 mil. Pra vocês terem uma ideia, eu posto direto, o tempo todo e tal. Tá certo que eu não sou BookTok, né? Então também, e meus livros tal, são sempre a mesma coisa. Já teve gente que brigou comigo, falou, você já faz dos mesmos livros. Eu falei, meu querido, você quer que eu fale do quê? Do livro que você gosta. Eu leio os livros que eu gosto e eu falo dele. Se você não gosta dos livros que eu gosto, o que eu posso fazer? Não vou mudar. Eu não vou ler Os Dois Morrem no Final, Amor de Gelato, porque você acha que são livros que você quer que eu goste para falar para você. Não vou fazer isso. Eu falo dos livros que eu gosto, Stephen King, Clive Barker, Gary Poe, César Bravo, Robert Denzel, por aí vai. Agora estou lendo agora Inferno Ártico, da Cláudia Lemes, que thriller sensacional, incrível. Então é isso, eu leio os livros que eu gosto e falo deles. A proposta é essa. Então, voltando ao menino que eu estava falando para finalizar o vídeo, se você está aí, obrigado. Ele tem 200 e poucos mil, só que acontece, ele é um rapaz que tem uma história de superação com vício, com substâncias e tal, e ele tem uma estética popular, é um rapaz popular, ele é da periferia e tal, e o jeito que ele fala e tal, você não vê ele sendo convidado pela galera, pela galerinha, pelos BookTok cevados, eu chamo eles assim, BookTok cevados. Você não vê ele sendo convidado. Por quê? Porque ele não se enquadra no perfil da estética, da linguagem e nada. Então, talvez um dia, se ele se enquadrar, se ele perder a essência dele e ele virar um produto do BookTok, aí ele começa a ser chamado e tal. Enquanto isso não acontecer, pode esquecer. Ele não vai ser chamado, assim como um monte de outros criadores de conteúdo. Passou de uma certa idade também, acabou, não tem. Você vê em eventos tal, onde são chamados esse pessoal, você não, a régua é 30 e poucos anos, meu querido. Passou disso, esquece. Esquece, você não vai ser chamado em hipótese nenhuma. A gente tem um exemplo lá que é a Dona Vera, que é assim, a nossa embaixatriz dos criadores de conteúdo, tem um pouco mais de idade e tal, a Dona Vera. Meu, é uma senhora sensacional, de uma profundidade, ela fala de livros, você fala, meu Deus. Meu, duvido, eu pelo menos que eu já conversei com ela, acho que ela nunca foi chamada para nenhum evento, nada.
Nada. E ela é realmente... Se eu pudesse dizer para vocês quem hoje representa criadores de conteúdo e criadoras mais velhos no TikTok, que tem mais idade e tal, seria ela. Ela seria a nossa representante. De jeito nenhum. E, proporcionalmente, ela representa uma categoria, um grupo, mas ela nunca foi chamada, que eu saiba, nunca. Agora, se você é bonitinho, descoladinho, tá, não sei o que lá, yeah. Pô, meu, toda hora, convites, ganha Kindle. Aí a Amazon chama para dar Kindle colorido, e aí eles empurram falando de vídeo de Kindle colorido. Aí o Kindle colorido, que se dane sua vida. Foda que você custa R$1.500, você vai endividar sua alma para comprar esse negócio, mas compra, porque eles me deram, e você vai ser feliz se você tiver um Kindle colorido. E aí eu fico olhando isso e falo, puta que pariu, que merda. Eu esqueci que eu não estou no TikTok, pode falar palavrão aqui, né? Caramba. Então é isso aí, gente. Valeu aí, eu quis falar um pouco, contar para vocês o que é o BookTok, tá bom? Se tiver curiosidade, vai lá ver. Vai visitar minha lojinha lá, minha lojinha não, meu perfil lá, tá bom? E é isso aí, valeu. Fui.